Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa penúltima atividade síncrona de métodos computacionais. É dia 22 de novembro. Sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem e que tenham, estou falando isso por ironia, porque eu sei que não, né? Que todos tenham assistido aos vídeos e chegado aqui com aquela vibe de sala de aula invertida, com as dúvidas, com os questionamentos. Lembrando que essa aula de hoje, ela requer que vocês lembrem os critérios de convergência lá daquela aula de Gauss-Seidel, que era o método interativo também para resolver equações lineares. Agora a gente tem o método interativo para resolver equações não lineares. E critério de convergência é o ponto de partida. Se você não sabe como vai parar, não sabe nem como é que vai começar, né? Aguardo de vocês as demandas, as solicitações, as dúvidas, o que vocês gostariam de discutir na aula de hoje, antes da gente passar para aquele exercício que vale isenção da avaliação continuada. Estou aguardando, não basta ter só um quadradinho aqui, um retângulozinho, né? Porque nem um quadrado, um retângulozinho na minha tela, porque só eu estou de câmera aberta, e nada falarem. Vocês tiveram um material em PDF a partir de quinta-feira, tiveram 4 dias para reservar pelo menos 1 hora para estudar os vídeos e mais uns minutinhos para estudar aquele material em PDF e entender o que está se passando, o que seria hoje. Mas estou aqui aguardando vocês. Podem falar à vontade. Professor? Sim. Para todo exercício de resolução por um método interativo de equações não lineares, é interessante que a gente sempre observe o comportamento da função usando um programa de plotar gráficos, né? Como é o caso do Octave. Vocês têm o Octave que facilita bastante. Você viu lá no vídeo que a gente descobriu, só de olhar para o gráfico, que tinha 2 raízes, né? Sim. Porque você fez o gráfico, passou o zero ali e viu que cortava o zero 2 vezes. Facilita muito. Mas você também viu no vídeo o chamado método lugar das raízes, que dispensa o gráfico. Né? Como é que é o método lugar das raízes? Você segmenta lá o seu domínio viável em alguns segmentos e vai calculando as f's. Toda vez que troca de sinal a f, tem uma raiz ali naquele intervalo. Não foi isso que vocês aprenderam lá no ensino fundamental com a equação de segundo grau? Toda vez que trocava de sinal, parecia que tinha uma raiz ali naquele intervalo onde trocava de sinal? Então é essa mesma situação que acontece aqui. Só que ela é uma equação bem mais difícil de resolver do que uma equação de segundo grau, que não dá para aplicar Bhaskara com as exponenciais que vocês têm aí. Então assim, ou faz o gráfico, se tiver facilidade, se tiver habilidade, ou faz simplesmente o método lugar das raízes. Agora, te aviso, né? Para você fazer o gráfico, você já fez o método lugar das raízes. Você reparou isso? Sim. A menos que você mande o Octave fazer também os cálculos da função para você. Aí você não vai ver os resultados. Mas se você for fazer, por exemplo, no Excel, para montar um gráfico no Excel, você primeiro gera uma tabela com x e o y, com a ordenada e com a abscissa, certo? E aí o que a gente faz? Você vai estar vendo ali, você sabe, a sua ordenada é a função. A sua abscissa é o x. Quando trocar de sinal a função, naquele intervalo de x ali tem uma raiz. Então você basta olhar a tabela. Lembra disso do vídeo? Quem assistiu ao vídeo lembra disso? De método do lugar das raízes? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Aqui está. Deixa eu compartilhar com vocês. Mas geralmente o mais prático é colocar a função no Octave e ver o comportamento dela. Se você tem um bom traquejo no Octave, é perfeito. É a melhor coisa a fazer. Eu achei muito mais simples. Se você tem traquejo no Octave, se a parte prática está fazendo, estão estudando a parte prática e assimilando também, a melhor coisa para fazer. Joga o gráfico, passa o zero ali, descobre quantas raízes tem, mais ou menos qual é o intervalo da raiz, não precisa fazer um monte. Agora, oi Gabriel Henrique, tudo bom, meu filho? Não é a mesma coisa quando você não sabe usar o Octave, né? Quando o pessoal usa vírgula em vez de ponto para fazer decimal no Octave. Aí o trem desanda geral. Mas deixa eu compartilhar aqui a janelinha com vocês. Agora vocês estão vendo, né? Deixa eu diminuir aqui o chat. Ó. Não vou ver o chat, não vou ver a listinha de vocês, para todo mundo poder ter. O que o Edson está me perguntando é a respeito disso aqui. Ó. Eu tenho a determinação do lugar das raízes. Vocês aprenderam isso lá no ensino fundamental quando estudaram equações de segundo grau. Quais eram os intervalos onde podia ter raiz. Então, é uma etapa antes de aplicar os métodos. Antes da bisseção, antes da régula false, antes da secante, antes dos métodos que nós vamos ver na aula que vem. Então, ela simplesmente fragmenta ali o domínio viável em alguns intervalos e calcula a função. Calculando a função ali, o que ela vai fazer depois dessa varredura? Montar uma tabela. No caso do nosso problema, o que a gente tinha?
isso aqui, ó. Eu tinha essa função f de x aqui, que a gente estava calculando, para saber o CA. Eu queria saber qual era o instante, né, em que o CA passava por 0,5. Então, se vocês observarem bem, olha só, a minha função troca de sinal entre 15 e 20 minutos, estão vendo? E ela troca de sinal de novo entre 240 e 250 minutos. E se eu for olhar os valores da concentração, é verdade que, olha só, em 15 ela é 0,54, em 20 ele é 0,47, ou seja, caiu de 0,54 para 0,47, passou pelo 0,5. Todo mundo entendeu isso? Alguém responde no áudio? Sim, professor. Pois é. A mesma coisa aqui, ó, 240 e 250. Ela era 0,49 em 240, em 250 minutos virou 0,5025, ou seja, passou pelo 0,5 aqui. Então, tenho raízes nesses dois intervalos que eu pintei de vermelho agora, tá? Entre 15 e 20 é onde eu vou chutar, e entre 240 e 250. É claro que se eu ficar olhando aqui para os meus intervalos, eu sei até mais perto de onde está cada raiz. Mas isso não interessa agora, até porque você tendo um intervalo que contém raiz, os 3 métodos da aula de hoje vão funcionar e vão funcionar muito bem. Tá? E só recordando para vocês, então, ó, tem uma raiz aqui nesse intervalo, tem uma raiz nesse intervalo, vamos para a busca, vamos para procurar. Esse gráfico aqui está lá no vídeo também e mostra para vocês o que eu tinha falado. Ó, trocou de sinal... Em x estrela tem uma raiz. Né? Antes de x estrela era positiva a função, depois ficou negativa, trocou de sinal, tem raiz ali. A mesma coisa aqui, ó, era negativo, ficou positivo, tem raiz aqui. E o inverso também. Todo mundo entendeu isso? Edson, entendeu que não precisa fazer o gráfico? Que o método do lugar das raízes, por exemplo, numa prova, quem não tem nenhum traquejo, quem está com dificuldade no Octave, quem sabe lidar bem com o Octave, vai fazer isso muito rápido, muito fácil. Quem sabe programar. Mas quem não sabe programar, eu recomendo que faça lá a tabelinha, que nem nós fizemos aqui, ó. Esta tabela aqui. É só você jogar alguns valores do x, calcular os valores da f e ver o intervalo em que troca de sinal. Aí achou o lugar das raízes. Isso é o ponto de partida, tá? Isso aí é o começo da jornada. O fim da jornada é saber a hora que convergiu. Aí vocês vão ter que estabelecer o seu critério de convergência. Todo mundo está ciente disso, entendeu isso lá quando fez Gauss-Seidel? Que um monte de gente entregou o exercício de Gauss-Seidel errado na época e agora está chegando aqui e vai precisar daquele mesmo conhecimento, tá? Mais alguma observação, gente? Hein? Professor, rapidinho. Quem está falando? Gabriel. Oi, Gabriel. Fala, meu filho. Fala um pouquinho mais alto, que está muito, mas muito baixo. É que meu fone, ele deu problema esse final de semana. Tá bom, só chega um pouquinho mais perto, então, para falar, porque realmente tá difícil de te entender. Mas vai. Uma coisa, a fórmula que o senhor mostrou ali em cima do regime transiente, a gente vai precisar achar durante a atividade ou não? Ué, peraí, deixa eu colocar para você, deixa eu te devolver uma pergunta. Introdução é pré-requisito de métodos, não é? Sim, sim. Cálculo 1 é pré-requisito de introdução, não é? Cálculo Sim. 2 você faz junto com a introdução e aprende a resolver EDO, não faz? Sim. Então pode acontecer, sim. Com certeza, a avaliação continuada de vocês de hoje, vocês já vão resolver EDO para poder chegar na equação. Maravilha. Ok, obrigado. Então, 4 vídeos de introdução a mais para vocês estudarem do período passado, quem não lembra, para aprender a resolver equações diferenciais. O tempo está curto para isso, mas vocês foram recomendados estudar a playlist de introdução há um tempão, né? Principalmente quem não é da engenharia química. Hein, professor? É uma EDO um pouco menos complexa do que aquela EDO que a gente faz na prova de cálculo 2, mas é uma EDO considerável. Sim, a gente aqui vai lidar até porque, né, a ideia é que vocês aprendam e não que vocês sejam torturados. Né? Eu não vou pegar uma equação diferencial direta, né? Que não exista na engenharia química, que assim, é um negócio estratosférico que, né, os nossos sistemas funcionam com muita normalidade, eles funcionam com muito bom senso. Então, na maioria das vezes, o que acontece é você ter uma equação de variáveis separáveis. Quando você tem, por exemplo, um processo em batelada, frequentemente cai numa EDO separável. Ou você ter uma EDO linear. Um monte de problemas da engenharia química são descritos por equações diferenciais lineares. A grande parte dos problemas que vocês vão lidar aqui na graduação são de equações lineares. Né? Uma ou outra cai lá uma não linearidade, quando você tem uma taxa de reação que não é de primeira ordem, mas nada que seja de cortar os pulsos. Então, claro, agora, se não sabe fazer o balanço, não sabe chegar na EDO. Se não sabe resolver a EDO, não sabe chegar na equação algébrica não linear. Aí não vai conseguir aplicar os métodos. Mas eu volto a dizer,
Introdução é pré-requisito de métodos. Quem está fazendo sem o pré-requisito sabe que corria risco desde o começo, desde o primeiro período, desde o primeiro dia de aula, porque eu avisei. Foi um erro do sistema deixar matricular em métodos sem ter introdução. Então, não se preocupem, vai acontecer sim. Nessa avaliação continuada que vai ao ar hoje, vocês já vão ter que resolver EDO. E na outra da semana que vem também. Mais alguma observação? Todo mundo entendeu direitinho o método da bisseção, o método da falsa posição, o método da secante? Qual é a diferença da bisseção com a secante, hein, gente? Da bisseção com a secante não, da régula falsa com a secante, né? Porque a equação de atualização é a mesma, não é verdade? Então sim, qual é a diferença entre secante e régula falsa? É como nós colocamos a função, né? Não, é porque na régula falsa você tem que fazer o teste de intervalo com raiz. Ele faz parte do seu programa. E na secante não, você usa sempre os 2 últimos pontos, mesmo que não tenha raiz naquele intervalo. Se você partir a secante de um intervalo que tenha raiz, ela vai chegar. Até hoje, 30 anos, né, fazendo isso, eu não cheguei em nenhum resultado que não tivesse dado certinho. E olha que eu já trabalhei com muitos problemas diferentes com secante. Então, essa é a diferença. Na função é da bisseção para as outras. A bisseção é aquela coisa mais chata, é o método inicial, né? É pegar essa método lugar das raízes e fazendo várias vezes. É a repetição do método lugar das raízes com intervalos menores. Você divide no meio, divide no meio, divide no meio, divide no meio. Só isso. Às vezes, você está com a raiz ali pertinho de um extremo do intervalo e você vai jogar para o meio. Por isso que a bisseção é lenta. E quanto mais perto de convergir, mais lento ela fica. Porque ela só fragmenta o intervalo no meio. A falsa posição, não. A falsa posição e a secante, o que elas fazem? Elas pegam uma régua e vão correndo a régua por um ponto fixo até esse ponto tocar, o outro ponto da régua tocar na raiz. Então ela acelera, ela é bem mais rápida. Vocês viram isso nos vídeos. Não é verdade? Professor, rapidinho. Sobre o da falsa posição, que o senhor fez até esse movimento com sua mão. Isso, de básculo. Por exemplo, um ponto, ele vai ser fixo? Se você usar a precisão máxima que você tem, sim. Se você colocar lá 4 casas é só e fizer as contas com 4 casas, algumas vezes você vai ver trocar. Mas eu recomendo, como eu tenho recomendado sempre aqui em introdução, façam as contas com o maior número possível de casas que vocês tiverem, a maior precisão possível e apresentem com bom senso. Números na ordem de grandeza de 10 a 2, basta você colocar 2 casas. Números com ordem de grandeza 10 a 1, no mínimo 4 casas. Por exemplo, uma fração máxima, uma fração molar com menos de 4 casas já está imprecisa. Né? Então é basicamente isso. Se você fizer, por exemplo, no Excel, você vai ver nitidamente, ele vai fazer o movimento de básculo. Ele fixa um dos pontos e corre a régua, ou corre a reta, até a reta tocar na raiz. Ele vai pesquisando, ele vai procurando a raiz, sempre pelo mesmo lado. Tanto que você vai ver que só tem um ponto que fica fixo e depois os outros, tudo de baixo tem o sinal do ponto que não ficou fixo. Sim, entendeu? Entendi. Isso é mais pra fórmula mesmo, que eu tô com o meu Excel, aí eu deixei colocando isso uma fórmula. Exato. Muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Essa dá para eu quebrar o galho antes de dar o exercício, porque ela vai fazer parte do exercício, né? Então, olha só, vou compartilhar o Excel com vocês aqui rapidinho. Deixa eu fechar o chat de novo, tá? Agora vocês veem aqui o meu Excel? Sim, professor. Isso, então, ó, tá aqui o nosso problema, né? Essa equação zona aqui, que eu botei mais casas, inclusive. Eu fiz o método lugar das raízes. E aí é que vem a minha dica para vocês, Gabriel. Olha só, mantendo na tabela de dados, tá? E de informações que vocês têm para calcular, tudo isso aqui está calculado lá, é calculado com base nas suas condições de operação. Quem resolveu a EDO sabe chegar aqui. Eu não fiz isso no vídeo. Isso é pré-requisito, então eu não precisava fazer isso no vídeo, precisava usar. Mas vocês vão ter que fazer para saber chegar, vão ter que fazer na avaliação continuada de hoje. Tá? Então, chegou nessa equação, você mantém aqui as grandezas, mantém aqui as nossas condições de operação, né, a perturbação e outros dados que a gente usou lá na hora de resolver. Eu resolvi assim, quer ver? Deixa eu apresentar para vocês aqui, olha só. Esse foi o caminho para resolver aquele problema. Vocês estão vendo? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Ó, fiz o balanço, né? Primeiro fiz o balanço no regime permanente para saber qual é a condição inicial. Toda vez que eu perturbo um regime permanente, né, a condição inicial que eu tenho é o valor da variável dependente no regime permanente. Aí, fiz o balanço de A no regime permanente, no regime transiente, e aí eu comecei a definir umas coisas só para enxugar, né, para poder trabalhar com a solução literal da coisa. Fui fazendo a minha solução, aqui caiu numa equação linear, vai precisar do fator integrante,
resolvi o problema, cheguei na solução geral, que tem a constante aqui para ser determinada, apliquei a condição inicial, ó, achei o valor da constante, e aí tenho meus dados aqui. Deixa eu até puxar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Tenho meus dados aqui, cheguei nesse problema, que é o mesmo de lá, e olha só, já fiz o gráfico aqui no Excel, Edson. Para isso eu tinha que fazer o gráfico da concentração, né? Aqui não é o gráfico de F. Então, mesmo olhando o gráfico da concentração, eu vou saber que ela passou pelo 0,5 duas vezes. Tanto faz olhar a concentração como a F é mais vantagem que ela já te dá logo a raiz. E aí eu vim para cá. Vim resolver aqui. Usei o método da bisseção, que vocês viram acontecer lá no nosso vídeo. Quando é que eu paro? Quando é que eu faço a convergência? Depende do meu critério, depende do meu epsilon. Mas quando eu tiver duas iterações com aquele número de casas decimais que eu estabeleci como critério de convergência repetidas iguais, convergiu. Antes disso, não. E não vale dar chute picareta, né? Não vale chutar 18, 30 aqui em cima, né? Vai ter que procurar um chute decente. Mas no exercício de hoje eu dei o chute para vocês. E aqui nós temos a segunda raiz, ó, que é 247. Então ele passa por 0,5 em 18 minutos e em 247,82. Aqui pela abscissão. A régula falsa é a mesma coisa. Ó. Essa equação serve tanto para a régula falsa quanto para a secante. Eu programo aqui, só que lá deu 18 iterações, né? 17, 19 iterações para convergir. Na falsa posição, você vai ver, ó, usei todas as casas. Então esse ponto 15 ficou fixo. E o que aconteceu aqui? Ó? Eu sempre fui calculando as atualizações. Deixa eu clicar aqui para vocês. Ó. Eu sempre fui calculando as atualizações usando um ponto fixo e o outro variável. Ó. O 15 está sempre fixo. Reparou? A cada iteração, o 15 continua sendo usado para fazer as atualizações até convergir. Tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso e tem que programar direitinho essa equação aqui. Ó. O que está marcado aqui colorido é exatamente esta equação, que vocês vão fazer também para o método da secante no exercício de hoje. A secante, a única diferença da secante para a falsa posição é que eu não tenho o teste do lugar das raízes. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu fiz sempre, né? Para falsa posição, ficou 15 com 20, depois 15 com 18, depois 15 com 18, 32, 15 com 18, 30, 15 com 18, 30, 87 até convergir. Na secante foi 15 com 20, 15 com 18, 4, 15 com 18, 30 até convergir. Aqui foi muito parecido. Mas vocês viram que mudou aqui, ó. Tá vendo? O sinal da F como é que muda na secante? Eu acabo passando por um intervalo. Vou ter um intervalo que tem duas raízes, porque eu estou sempre usando os dois últimos. Mas, por exemplo, nesse intervalo aqui, ó, nesse parzinho aqui, que eu usei para calcular esse outro valor, não tinha raiz ali. As duas F são negativas. E mesmo assim deu certo, mesmo assim funcionou. Se vocês olharem, olha só, como é que eu calculei esse 18? Usando os dois pontos que ficaram coloridos. Como é que eu calculei o 18,30? Usando os dois pontos, mesmo que não tivesse uma raiz nesse intervalo. A secante ela não tem teste de lugar das raízes. A falsa posição tem teste de lugar das raízes. A bisseção tem teste de lugar das raízes. Tudo bem? Prontos para fazer o exercício agora? Que agora que a gente discutiu isso, falou de critério, falou de função, vocês têm o exercício para fazer. Posso dar o exercício? Que a aula hoje está voando. Nossa mãe, já 9h20. Então vamos lá, vamos trabalhar? Vamos mostrar que vocês estudaram, que assistiram os vídeos, que fizeram realmente sala de aula invertida, como deve ser a metodologia? Então olha só, vocês lembram que no exercício inicial vocês tinham duas coisas que eram pedidas? O que a gente pedia no exercício inicial, gente? Aquele que abriu esse capítulo. Eu pedi um instante em que a concentração passava, né, pelo 0,5 e pedia também o quê? O que era, acho que o item C, se não me falha a memória? Pedia um instante em que a concentração passava pelo valor? Nem leram, né? Ai, meu coração, meu Deus do céu. Passava pelo mínimo, isso. Né? A gente viu que tem um mínimo aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês agora a tela do exercício de fixação de conteúdo. Então, vocês têm agora este exercício para resolver em 15 minutinhos. É mais do que suficiente. Vocês viram esse gráfico lá nos vídeos, sabem que a nossa equação, nossa função, ela vem do regime permanente. Ó, eu desloquei os eixos aqui só para poder ver o zero. Para trás do zero é regime permanente, depois do zero, regime transiente. E aí a concentração cai e depois ela volta a subir. Passa pelo 0,5 duas vezes, em T estrela e em T duas estrelas, certo? Mas ela passa por um mínimo. Existe um valor mínimo aqui. Então, qual é o exercício de vocês, que é aquela letra C ou D lá do exercício inicial? Determinar T estrela tal que CA de T estrela é mínima, usando o método da secante. Só que eu já dei os chutes iniciais para vocês. Então, T0 é 50 minutos, T1 é 100 minutos. Esta é a equação da concentração.
O que vocês aprenderam em cálculo 1 que acontece com uma função quando ela passa por um ponto crítico, ou máximo ou mínimo, ou inflexão? Cálculo 1 agora. Como é que a gente determina mínimo e máximo de função, gente? Quando a derivada dá zero, professor. Quando a derivada primeira da função é igual a zero, naquele valor de x ela está num ponto crítico, não é? Então, ó, nós temos esta função aqui, que é conhecida, e para calcular o mínimo dela a gente sabe, né? Sabe que no mínimo a derivada de CA de t dt em t estrela é igual a zero. Então a derivada vai ser isso aqui, né? Morre a constante, desce ali ó, o argumento da exponencial duas vezes. Então vou ter essa função aqui que eu vou igualar a zero, e ela vai ser zero quando? Só em t estrela. Ela não é zero para t diferente de t estrela, vocês entenderam isso? Ela só é zero na raiz. A minha função f, portanto, vai ser essa daqui, é uma função de t. Ó, aqui não tem estrela, estão reparando? E ela só vai ser zero em t igual a t estrela. Então este aqui, ó, o vermelho, a equação em vermelho é a que vocês têm que resolver. Já dei para vocês. Agora é só aplicar o método da secante com 50 de chute e 100 de chute. Para essa equação vermelhinha que está aí. Tá bom? Ou para a equação azul que vocês vão ter que fazer o lugar das raízes. Não precisa, né? Porque eu já dei o intervalo onde tem raiz. Pode ser? Posso liberar aqui para vocês? Podemos começar a contar o tempo, gente? Alguma pergunta a mais sobre o problema? A questão é essa aqui, ó. Determinar, né? Aqui. Determinar t estrela tá o quê? CA de t é mínimo usando o método da secante. Com chutes iniciais, t0 igual a 50, t1 igual a 100. Só isso. E vocês vão ter que usar esta função vermelhinha ou essa função azul ali, né? Para calcular a raiz. Tá ok? São 9h26, 9h41. Quem conseguir terminar até 9h41 tem isenção da avaliação continuada, que tá pesadinha, tá show de bola, para testar se vocês realmente vão estudar ou têm estudado, tá? Mas podem começar aí. Vou fechar meu áudio para vocês não ficarem ouvindo barulho de teclado e vou ouvir aqui a minha música até alguém chamar. Só tenho um tempo para poder parar meu áudio e poder atender vocês se alguém tiver algum problema, tá? Contando tempo, 15 minutinhos. Gabriel? Quem falou? Quem tá falando? Quem tá falando? Eu, Gabriel. Ah, tá. Beleza, Gabriel. Pode falar. Então, eu acredito que consegui fazer aqui. Que bom. Compartilha com a gente aí. Já te digo se você acertou ou não. Porque essa é super fácil, né? Tem as... Vou encerrar o compartilhamento de tela com vocês aqui, tá bom? Ó, ficou joia. Pera aí, só para eu poder ver aqui, mostrar o gabarito. Tem o gabarito, né? Pera aí. Deixa eu ver. Cadê o seu valor? 67. Porque você usou o número, caso você pegou esse número aí, tá bom. Mas é isso mesmo. 67, 47, 67, 43. Nem precisava você ter ido tão longe, né, meu filho? Já tinha convergido ali na... Não, é que tô montando isso aqui ainda. Aí eu desci tudo, porque eu já deixei pronto. Aham. Esse 11 e 12 já deixei pronto, entendeu? Aí eu só desci tudo. Beleza. Não, tranquilo. É porque convergiu aqui, ó, na nona iteração. Sim. Quando você já tem as duas vezes, é o X que a gente olha para convergir, né, gente? Não é o valor da F. A F você faz que nem o Gabriel deixou aqui, ó. Tudo em notação científica, porque ela vai disparar, tá? Beleza. Ganhou isenção. Mais uma vez, não precisa entregar avaliação continuada. Já deixa eu colocar suas duas presenças aqui logo de uma vez. Agora, deixa só eu te falar uma coisa. Recomendo que você faça. Não precisa me mandar, mas que você faça, porque tem a parte da solução da EDO que vai demandar de você, né, memória lá. Por favor, interrompa. Isso, interrompeu aí, tá? Então, deixa eu compartilhar o gabarito com vocês, mas é o mesmo gabarito que o Gabriel apresentou, só que deixei aqui do meu jeitinho, mas nada de muito grave. Olha só, temos aqui, como o Gabriel fez pelo método da secante, né? Chutei 50 e 100. Como é que calcula esse 81 com os dois pontos anteriores? E qual equação, hein, gente? Que equação que a gente usa? Deixa eu buscar ela aqui, ó. Levar ela para lá. É essa equação daqui que vocês estão vendo agora. Então, ó, bati aqui o 81 ponto alguma coisa. Aí, como é que eu faço? Tem raiz nesse intervalo aqui, ó? Digam para mim. Não. Mas pelo método da secante, é esse intervalo que eu vou usar, né? Se eu clicar aqui e marcar lá, os pontos coloridos são os pontos que foram usados na equação que vocês têm aqui para poder calcular o valor atualizado 51,73. Olha só pelo método da falsa posição, como a gente usou
o que tem raiz, deixei aqui do lado para vocês verem, ó. Ele acabou indo para um lugar mais longe, né? Mais longe da raiz, 72. Se bem que nem tanto, tá? E aí como é que eu calculo depois? Aí ele pula para 72, ó. Quando ele pega esses dois últimos pontos. Ali tem raiz, tudo bem. Aí o próximo, os dois últimos pontos de novo, 51 e 72. Aí vai se aproximando, ó. Sempre usando os dois últimos pontos para calcular a atualização. Até chegar aqui. A minha diferença da diferença do Gabriel é que o Gabriel usou só 6 casas e eu usei 300. Porque eu não tirei meus dados, não tirei meus números do Excel para poder fazer. É só 43 para 47. Aí é tolerável. Aí eu vou entender que você só... É porque você se manteve nessa equação daqui, ó. Com 6 casas. E na verdade tem muito mais. E aí é que eu tava falando, gente. Dá uma diferença muito grande. Principalmente quando a gente tem exponencial. Se eu pusesse mais casas, ou se você pusesse mais casas aí, você ia ver que dava mais próximo do 0,47, do 67, 47, 49 aqui. Mas é isso, meu povo. Finalizamos aqui. Na aula que vem nós vamos ter o método de Newton-Raphson. Espero que aqueles que não estudaram, estudem, porque vão ter que estudar muito para fazer a avaliação continuada. Vou fazer a chamada, todo mundo abrindo câmera e todo mundo abrindo microfone, por favor. Gabriel, você não precisa responder, que eu já coloquei as 2 presenças para você aqui, tá bom? Vamos lá, gente, abrindo aí. Isso. Alessandro, deixa eu colocar o chat aqui que eu não tô vendo o chat. Alessandro, faltou. Ana Lúcia, que eu vi chegar. Isso. Beatriz Gomes, também vi chegar. Fiz leitura labial, Beatriz, porque não deu para te ouvir. Ainda bem que a câmera estava aberta. Beatriz Rodrigues, faltou. Caroline Falcão. Presente. Clarissa, já ganhou a presença Presente, do bate-polo inteiro. professor. Cíntia, cadê Cíntia? Cíntia, dá um tchauzinho aí, isso. Deu tchau, dá presente no tchauzinho e no chat. Edson, que também participou a aula inteira, tá presente. Daniel Vieira. Presente. Daniel Vieira, faltou. O Edson que tá presente. Deixa eu pular dali. Eduarda. Presente, professor. Evelyn. Presente, professor. Isso. Tão bom ver as carinhas, gente. Fernanda. Presente. Gabriel Amaral. Faz assim. Isso. Gabriel Vitor. Presente no chat. Isaías. Presente, professor. João. Presente. Isso. Pode fechar o áudio quem já foi chamado. Luna. Eu, professor, presente. Isso. Marcele, presente. Mariana, faltou. Melissa, presente no chat. Faltou Matheus Nascimento, presente. Michael, presente no chat. Sandy, faltou. Sara, presente no chat. Suelen, presente. Suzane, Presente. Tamara, Wellington, Presente. nossa, foi tão baixinho. Weng, Presente. Yasmin, faltou. Bom, verifiquem lá os mapas de frequência de vocês. Na turma já tem 3 reprovados por falta. Estou encerrando aqui. Semana que vem é a nossa última atividade síncrona. Depois nós só teremos as nossas avaliações objetivas. Na semana que vem nós vamos discutir as regras, as normas para fazer a avaliação objetiva logo no começo da aula, que aí eu consigo chamar a atenção de vocês, né? E saiu dessas regras, não vai ganhar avaliação, não vai ganhar ponto, porque a gente tem que corrigir na tela. Então tem toda uma sequência ali, inclusive o nome do arquivo tem que ser colocado direitinho para eu poder identificar. Imagina, nesse bololô de prova, um monte de gente botar assim, né? Prova de T753, 751, vão ter 31, né? E aí não dá para eu salvar os arquivos desse jeito. Então vão nomear o arquivo de forma direitinha. Mas isso a gente discute semana que vem. Tô encerrando aqui. Tchau para vocês. Professor, estudem. Diga. Só uma dúvida. Quantas aulas que assim pode faltar? 7 horas. 3 cada aulas, atividade então. síncrona dá 1 hora. Cada avaliação continuada ou assíncrona dá 1 hora. As avaliações vão dar 2 horas assíncronas, né? Mas assim, cada reunião nossa aqui é 1 hora e cada atividade assíncrona é 1 hora. Então quem tem 7 já está reprovado por falta. Hã? É porque se eu não me deu na minha última atividade, aí eu fiquei em dúvida se eu me deu no dia. Aí eu fiquei em dúvida se eu me deu 2 horas ou me deu 1 hora só. Não, aí depois tem que ver lá. Deixa eu ver aqui no seu. Luna. Professor, Oi. Isso.
O senhor tinha dito que não eram 7 horas mais por conta daquele... ficou 6, mas eu tô deixando o sistema dizer. Na verdade, dá 6 horas, mas o sistema só tá marcando de vermelhinho pra mim quem fica com 7 horas. Então eu tô seguindo o sistema. É a favor de vocês. Então beleza. É a favor de vocês. A favor de vocês eu sigo o sistema. Se for contra, não. Luna, você só tem a falta da assíncrona. Na síncrona você ganhou a presença. Por isso que você tá com 1 hora lá. Entendi. Tá? Então Tá assim, bom. tem 1 hora que ganha agora e 1 hora que ganha na quarta-feira. Pode não ganhar na quarta-feira se não entregar, ou se entregar copiado, se entregar cola. Peguei cola de novo na turma de introdução do período da semana passada. Complicado isso. A avaliação continuada é individual. Assim como as avaliações objetivas são individuais, só que lá é realmente um gabarito e uma prova para o aluno. Não adianta pedir o coleguinha para fazer suas contas, que ele não vai dar conta de fazer 2 provas. Tá? Então, tô encerrando aqui. Estudem. Estudem, porque já está muito tarde para alguns de vocês começarem a estudar agora. Tinha que ter começado isso desde o começo do período. Mas período que vem a gente encontra no presencial. Tô encerrando aqui que eu preciso começar a editar logo esse vídeo. Tchau, tchau.